Olá, tudo bem com você? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que bom, que maravilha que você continua aqui com a gente, acompanhando o conteúdo. Hoje vou fazer um convite. Vamos refletir um pouquinho sobre o que é a verdade. Onde está a verdade? A gente que está nesse processo de autoconhecimento, de reforma íntima, volta e meia a gente se pergunta qual que é a verdade? Onde eu encontro a verdade? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente encontra na internet diversos tipos de pessoas com os mais variados conteúdos e níveis de conhecimento, cada um dando o seu ponto de vista. Uns chamam mais para aquilo que conhece, outros são mais no achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, às vezes com pouca profundidade, às vezes com bastante profundidade, mas particularmente tratando do ponto de vista de cada um. E onde é que a gente fica nisso? Às vezes a gente se sente um pouco perdido, né? Porque acha um material aqui, outro material ali, alguém que fala de algo mais religioso, mais espiritualista, alguém que puxa mais para o lado filosófico, algumas explicações mais no sentido psicológico, psicanalítico das coisas. E também encontramos aqueles que expõem material falando as suas verdades de uma forma bastante enfática e às vezes até muito clara, mas nos trazendo a verdade deles. E qual seria a nossa verdade? Primeiro, penso eu que o entendimento deve ser por aí. Será que existe uma verdade, um caminho específico, ou é a nossa verdade, o nosso caminho? Não é que não existam padrões, e não é que não esteja muita coisa nesse mundo certa, caminhos corretos, tem muitos e tem vários. A própria tentativa de selecionar um ou outro já pode ser algo que a gente esteja fazendo nos enganando, porque isso reflete um pouco do nosso ego e da nossa vaidade, ou a nossa capacidade de julgamento, ou a nossa ânsia de julgar aquilo que pode ser mais correto ou não. Então eu gostaria de trazer uma lição que eu recebi e que eu levo para mim. É muito importante para mim, soa para mim como uma verdade. E eu trago para vocês, não querendo impor a vocês, mas como proposta de reflexão, como é o costume aqui do nosso canal, né? Uma proposta de reflexão, porque eu acho que essas lições, elas são amplas e podem ser aplicadas nos mais diversos, nas mais diversas situações do nosso dia a dia. Por exemplo, eu recebi uma lição que fala de 4 aspectos. Ela fala da gente introjetar em nós uma espécie de filtro. Como seria isso? Essa lição veio explicando esse filtro sendo colocado em 4 pontos da gente, vamos dizer assim. Na nossa boca, nossa fala, no nosso coração, que seria no sentido dos sentimentos que emanamos, na nossa visão, nos nossos olhos, ou seja, como a gente vê tudo, e na nossa audição, como a gente capta as coisas no dia a dia no mundo. Como é que seriam esses filtros e essa proposta dessa lição que eu recebi, que serve bem para a gente dar uma boa refletida? Seria assim, ó, eu colocar na minha boca, na minha fala, o filtro da humildade. Eu colocar no meu coração, ou seja, naquilo que eu emano quanto sentimento, o filtro do amor. Eu colocar nos meus olhos, na minha visão do cotidiano, de tudo, o filtro da gratidão. E eu colocar nos meus ouvidos, ou seja, aquilo que eu capto do mundo, o filtro
do belo. Então, para a gente não alongar muito, para cada um fazer a sua reflexão no seu tempo, da sua forma, com aquilo que ressoar bom para si próprio, eu poderia dizer assim, como é que eu penso isso? Se eu colocar o filtro da humildade na minha boca, sempre que eu for falar algo, ou explicar algo, ou trazer algum ensinamento para alguém, eu exercitar essa humildade. Eu fui questionado sobre aquilo, alguém me pediu auxílio ou uma explicação, há necessidade de que eu opine sobre aquela questão? E se eu opinar, eu estou fazendo isso com humildade ou estou fazendo isso com o ego inflado, com palavras de julgamento, achando que o que eu externar é a verdade? Vamos para o segundo filtro. O filtro do coração. Aqui, o filtro do que a gente emana do nosso peito. Isso representa os sentimentos que a gente externa e emana, que seria o filtro do amor. O que significaria isso? Talvez a nossa tentativa de reflexão para entender assim, tudo que a gente emanar de nós mesmos quanto sentimento, nas mais diversas situações, a gente coloque amor. A gente pode emanar sentimentos, posições, a gente pode emanar tentativas de explicações e ensinamentos, mas precisa ser com amor. Até mesmo uma corregenda de algo que a gente precisa se posicionar, a gente emanar amor na hora de fazer isso. O outro filtro que foi passado para mim é o filtro para a gente colocar nos nossos olhos. O filtro da gratidão. Como que é isso na prática? É eu colocar a lente da gratidão diante dos meus olhos para mim ver o mundo, as coisas e as pessoas. Ver as situações, olhar o meu trabalho, olhar as pessoas que eu me relaciono, olhar as situações que chegam até a mim, as dádivas que a gente recebe do Criador, com gratidão. Se exercitarmos o filtro da gratidão nos nossos olhos em tudo que a gente olhar durante a nossa vida, as coisas vão parecer muito mais belas, muito mais maravilhosas do que já são. E naturalmente ele já filtra para a gente aquelas coisas que não são tão agradáveis de ver e a gente evita de ficar focando nelas e tenta olhar sempre com um olhar positivo. O último filtro que me chegou foi o filtro da gente colocar nos nossos ouvidos, o filtro do belo. Por que filtro do belo nos ouvidos? Porque os ouvidos são a ferramenta que a gente tem de captação. A gente capta o que vem de fora. Colocar o filtro do belo significa talvez exercitarmos de que tudo que a gente ouvir, a gente ouça com um sentimento de bondade, de entendimento, de tentar buscar naquilo que chega para a gente algo construtivo, algo que nos sirva de ferramenta para o nosso autoconhecimento, para a nossa reforma íntima e a nossa expansão de consciência. Aquelas coisas que a gente ouve, que chega para nós, que são perturbadoras, que são desagradáveis, que jogam a nossa energia para baixo, mexe com os nossos sentimentos de uma forma não tão agradável, a gente exercitar o filtro do belo nos ouvidos, a gente vai dar menos importância para elas, um peso bem menor, e pesar muito mais e valorar muito mais aquilo que é para o bem, aquilo que é bom, aquilo que é edificante. Então fica aí hoje essa reflexão dos 4 filtros, que foi um ensinamento que me chegou, que eu achei importante passar para vocês. Se serviu para vocês, absorve, puxa para dentro, exercita, reflete. Se não fizer sentido também, tá tudo bem. Não existe a verdade absoluta. Sim, a verdade de cada um e como a gente vê as coisas, as pessoas e as situações. E como nós devolvemos isso para o mundo, externamos.
o filtro do amor, lembram? E o filtro da humildade. Gratidão por você estar aqui conosco. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e também vai estar nos ajudando a plataforma a liberar mais ferramentas para que a gente possa fazer um material com um pouquinho mais de qualidade. Até a próxima, fiquem com Deus, muito obrigado.